Estou aqui para fazer uma análise do que eu vi, do que eu peguei e apurei de informações do Dodge, ex-Fluminense, que está no Kashiwa Reysol do Japão e que tem negociações avançadas com o Santos por causa de uma indicação do técnico Odair Hellmann, que trabalhou com ele na equipe carioca. Então vamos juntos neste conteúdo. Eu sou Fabiano Fará, você está no I Só da Santos. O Dodge, eu estou obviamente com algumas informações que eu anotei em um vídeo que eu separei aqui. Não posso colocar na tela para vocês porque vai dar direitos autorais, tá? Mas o Dodge é um jogador de 26 anos, tá no Kashiwa Reysol desde que saiu do Fluminense, tá? Jogou no Fluminense em 2020, tem passagem pelo Criciúma, inclusive jogou no Criciúma com o Nino, que é zagueiro também do Fluminense, tá? É um jogador destro, que realmente é um jogador que dá muita intensidade para o jogo, sabe? Meio de campo, aquele cara formiguinha, que trabalha demais naquele setor de meio de campo. Não é um primeiro homem de marcação. Pode até servir como primeiro homem de marcação. Serve mais como o segundo homem de marcação. Tanto marca, tanto destrói, como constrói, pelo que eu vejo aqui nos vídeos, tá? Lado direito, lado esquerdo, ele não tem uma posição fixa. Ele flutua bastante ali no meio de campo, principalmente no auxílio na marcação ao primeiro homem de meio de campo, né? Ao volante que fica na frente da zaga. E no ataque ele sempre está ali encostando nos corredores. Pelo menos foi assim no Fluminense que ele se destacou, tá? Tem um bom chute de fora da área. Estou vendo aqui, ele tem realmente bom chute de fora da área. Pelo Criciúma meteu um golaço ali de cobertura, alguns passes e tal. Se destacou bem no campeonato, no futebol catarinense, mas foi no Fluminense que ele teve esse auge com o Odair Hellmann. Ele era a maquininha do Odair Hellmann, tá? Deixou o Fluminense porque ele até ia renovar por 3 anos com o Fluminense, mas teve uma briga ali, um desacerto financeiro. E aí o Dodge acabou indo para o futebol japonês, para o Kashiwa Reysol. Nessa temporada, ele disputou pouquíssimos jogos pelo Kashiwa. Se eu não me engano, foram 6 partidas. De 3 a 6 partidas como titular, pelo que eu vi aqui, tá? Exatamente isso, de 3 a 6 partidas como titular. Ele tem contrato com o Kashiwa até o dia 31 de janeiro de 2023. Por isso surgiu como indicação do técnico Odair Hellmann, porque vem sem custos para o Santos, com o salário que é considerado aceitável para o Santos, assinando o contrato por 3 anos, tá? E obviamente que o acerto financeiro ainda se desenrola com o jogador, com os representantes dele, mas o Santos não vai gastar nenhum tostão para trazê-lo do futebol japonês. Acaba o contrato, ele vem embora. É um jogador que chega para ser titular? É um jogador que vai lutar por um espaço no meio de campo. Se o Odair Hellmann entende que ele é um primeiro volante, como muitas vezes atuou no Fluminense como primeiro volante, vai ter que disputar espaço com o Rodrigo Fernandes. E aí, na minha opinião, o Rodrigo Fernandes leva vantagem. Se ele for um segundo homem de meio de campo, ele vai disputar espaço com o Camacho, com o Zanocelo, que geralmente é utilizado nessa função, e aí o Dodge leva vantagem. Muita gente pode criticar, e eu respeito todas as opiniões, mas o que eu apurei dele aqui é um jogador que pode ser útil para o elenco. Não chega para ser titular, gente. Não chega. Vai disputar espaço. Vai depender do cara. Mas tem 26 anos. É um atleta que tem lenha para queimar. E nas mãos do Odair Hellmann foi que ele passou a melhor fase da carreira dele profissional, né? Foi o que abriu o horizonte para ele no futebol. Repito, é destro. É um jogador que dá intensidade para o jogo. É um jogador que, quando tá na marcação, ele destrói, entrega logo a bola. É preciso ter um meio-campista para que arme. Ele não é um armador, embora por muitas vezes tenha chegado, dado profundidade na esquerda, na direita, tal. Chuta de longa distância, clareou, ele chuta mesmo. Só que ele precisa de um armador na equipe. Ele é o cara funcional quando você tem um 10 no time, tá? Vai ser uma contratação, se o Santos concretizá-la mesmo, para compor elenco, né? Para fortalecer o elenco. Vai qualificar o elenco? Para essa posição de segundo homem de meio de campo, pelo que ele mostrou no Fluminense, né? Pelo que eu estou apurando aqui, nem muito no Japão, mas no Fluminense, sim, é um jogador que vai chegar para
para dar uma força para o meio de campo. Não chega para ser titular, para compor elenco, ele eleva um pouquinho o nível ali, para disputar com o Camacho, com o Sandri, enfim, uma posição nesse meio de campo, com o Carabarral, também é considerado como um segundo ou até terceiro homem no meio de campo, mas pela esquerda, né? O Dodge ele flutua mais. Pelo que eu observei, a temporada dele 2022 no Japão não foi boa, tá, gente? Não foi boa, eu tenho que falar isso para vocês. Mas repito, nas mãos do Odair Hellmann, ele teve a melhor fase da vida dele profissional, até que ele foi fazer o pé de meia no Japão. Voltando com 26 anos, volta cedo. Se o Santos concretizar, é um jogador que chega para compor elenco. Mas falta ainda um armador. Falta um jogador de meio de campo. A gente não pode enganar o torcedor dizendo que chegou o Messias para a zaga. E a gente nem precisava de zagueiro, cara, mas chegou o Messias para a zaga. Chegou o João Lucas para a lateral direita, a gente precisava de lateral direito, só tinha o Natan. Chegou o Mendonça para o ataque. Dessas contratações foi a de mais impacto, né? Mas tem 30 anos. Mas é um jogador de velocidade, enfim, que vai obrigar o Odair Hellmann a colocar o Soteldo mais por dentro, né? Mais como um verdadeiro 10, um articulador, um meia armador, né? Não um criador. O Soteldo não é um construtor de jogadas. A gente precisa de um cara que pense o jogo no meio de campo, né? Que facilite a movimentação do setor ofensivo e tal. Enfim, o Dodge funcionou muito no Fluminense porque o Hellmann tinha ali meio campistas, né? Principalmente o Ganso. Tomara que dê certo no Santos, tomara que dê certo. A gente sempre torce para que Messias, João Lucas, Mendonça, se concretizar o Dodge, que deem certo no Santos. O que a gente não pode mais é sofrer, mas que a gente precisa mesmo é de um meia armador, de um verdadeiro 10 a gente precisa. Vai faltar isso, porque senão a gente vai ficar com o Gabriel Pirani, com o Ed Carlos e com o Soteldo improvisado para realizarem essa função. É muito pouco. É muito pouco. Cada um deles tem características diferentes, tá? É bom ficar esperto nisso. Foi o que eu pude apurar para vocês. Tá aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!